Queridos, eu convido vocês a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 3. Gênesis, capítulo de número 3, verso de número 21. Gênesis, capítulo 3, verso de número 21. Quantos acharam, digam glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Vamos ler todos juntos? E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Tome seu assento. Eu quero pregar aqui nesta noite sobre o resgate da segunda Eva. Você já parou para pensar biblicamente que a igreja é a segunda Eva? Eu quero mostrar para você na Bíblia Sagrada que nós somos a história invertida. Nós somos o oposto do que aconteceu no Éden. No Éden, nós sabemos que Adão caiu. Adão pecou. Mas a Bíblia fala que há um segundo Adão. E o nome desse se chama Jesus Cristo. Se Jesus Cristo é o segundo Adão, a igreja é a segunda Eva. Você já parou para pensar o que seria do casamento de Adão com Eva se Adão não tivesse comido do fruto? Você já parou para pensar como seria a história se Adão não tivesse provado da desobediência? Vamos voltar um pouco para entender o fato. A Bíblia diz que Deus criou toda a terra e deu a Adão. E disse: Adão, desta terra tu vais dominar. Tu vais regar este jardim que eu plantei. Tu vais dar o nome aos animais. Tu vais cuidar de tudo isso. Adão, só tem uma coisa que tu não podes fazer. Acompanhe comigo. Está em Gênesis capítulo 2, verso de número 15, diz assim. Gênesis 2, verso 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento, da ciência do bem e do mal, diga comigo todos juntos, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, leia, certamente morrerás. Deus deu um aviso para Adão. Aqui nós não vemos o Senhor falando esta ordenança para Eva. Quem deveria falar para Eva era Adão. Quem deveria pregar para Eva era Adão. Ele que deveria instruí-la. A Bíblia nos mostra que o Senhor, Ele afirma que esta condenação valeria para o homem. Veja no verso 16. O Senhor, e ordenou o Senhor Deus ao homem. Era uma sentença para o homem. O homem deveria avisar a mulher. Mas observe na Bíblia Sagrada que Deus, Ele cria a mulher e a Eva passa a ajudar Adão. Eu creio que Adão, ele não chega a passar um momento explicando para Eva: olha, Eva, tu não deves comer por causa disto. Tu não deves participar deste fruto. É desobediência a Deus. Ele não passa um momento de ensino com a sua família. Então ele deixa uma brecha. Quando o pai, quando a mãe não dedica um tempo de ensino à sua família, a sua casa está propícia à tentação, está propensa à queda. Ou seja,
Adão era o responsável. E a Bíblia diz que um dia a serpente visitou no jardim do Éden a Eva. Nós percebemos que o diálogo desta mulher com a serpente é um diálogo à parte de Adão. Adão estava no campo. Talvez Adão estivesse à beira de algum dos 4 rios. Mas agora Eva está sendo tentada. E você já conhece a história. Ali o maligno provoca o engano. E a Eva é enganada. A partir desse momento, Eva, ela pega o fruto e come deste fruto. O pecado não é o fruto. O pecado é a desobediência. O problema não é aquilo que Deus, Ele coloca diante de nós. O problema não é você até mesmo ver a árvore do conhecimento do bem e do mal. É você ver a maldade, o bem, a diferença do bem e do mal. Mas o pecado está em você participar. Está em você aceitar aquilo para a sua vida. Enquanto eles passavam e viam a árvore do conhecimento do bem e do mal, estava tudo bem. Mas o dia que eles decidiram participar daquele fruto, isso começa a desobediência. O pecado para Deus se chama desobediência. Existem coisas boas, coisas de Deus, coisas que Deus fez. A árvore do conhecimento do bem e do mal não era do diabo. Alguém vai dizer, aquilo ali é do diabo. Não é do diabo. Existem ervas medicinais que são boas para a nossa saúde. Porém o diabo, ele pode distorcer, ele pode criar uma fórmula que possa destruir a sua vida. Alguém vai dizer, aquilo é do diabo. E Deus está dizendo, não, aquilo não é do diabo. Aquilo é meu, porém é para ser usado de outra forma. E quando você passa a usar da forma que Deus não permitiu, você está em desobediência. Deus criou tudo que está no mundo. A Bíblia diz que Deus criou o bem e o mal. Foi Deus que criou aquela árvore. Alguém pode dizer, se Deus não tivesse criado aquela árvore, não poderia o homem ter pecado ou caído em tentação. Mas veja, Deus, Ele precisa ver qual é a tua atitude. Deus precisa ver qual é a tua posição. Se você vai dizer não ou se você vai ceder à tentação. Deus não criou robô programado, dizendo assim, você só vai fazer isso. Deus deu liberdade para o homem escolher. Deus não nos criou dizendo assim, olha, você foi feito só para fazer a coisa certa. Deus nos criou, nos deu capacidade, nos deu inteligência para decidir. Deus não queria um homem que ele fosse programado para servi-lo, para adorá-lo. A hora de trabalhar, ele trabalhava. A hora de adorar, ele adorava. Não, ele nos criou com uma sabedoria. Ele nos criou com inteligência. Para quê? Para eu entender que a minha vida não é somente o que eu quero, mas a minha vida é uma decisão de adorar a Deus. Quem está entendendo esta palavra? O que agrada a Deus não é o automático. O que agrada a Deus não é, hoje é quarta-feira, eu vou para o culto. Hoje é sexta-feira, eu vou para o culto. Hoje é domingo, eu vou para o culto. Não, o que agrada a Deus não é o automático. O que agrada a Deus é quando você diz assim, eu não estou com disposição, mas hoje eu vou adorar a Deus. Aí Deus olha lá do céu e diz assim, está vendo aí, maligno? Está vendo aí, inimigo? Eles adoram por espontânea vontade. Eles adoram porque eles querem. Eu não programei eles para me adorar. Não são robôs, são adoradores. Cadê os adoradores aqui nesta noite? Então Deus, Ele cria o homem e a mulher com a capacidade de decisão. E agora, a Bíblia diz que Eva foi tentada e ali ela passa a comer daquele fruto. Porém a Bíblia Sagrada diz que o homem, aleluia, não foi enganado. Eva foi enganada porque não sabia. Não passou horas de ensino. Não passou horas ouvindo uma pregação. Nunca viveu dentro da igreja. Quem está entendendo o que eu quero dizer? Então ela usufrui do pecado sem saber. Mas quando ela pega o fruto e dá para quem estava na igreja todo dia, e dá para quem lia a Bíblia todo dia, e dá para quem conhecia a verdade, porque foi Deus que pregou para Adão, foi Deus que falou para Adão. Então quando ela dá do fruto, ao invés dele dizer não, porque eu conheço,
Não, porque eu já sei, eu vou todo dia para a escola dominical, eu vou todo domingo para a escola dominical, eu vou todos os dias para o culto, eu leio a Bíblia, eu conheço a Deus, eu digo não para o pecado. Ao invés dele dizer isso, ele diz sim. Ele pega aquele fruto e come. E a Bíblia diz que, aleluia, Eva foi enganada, mas Adão não. Adão sabia, Adão podia dizer não, Adão podia resgatar todo o plano, Adão podia salvar toda a sua família. Porém, ele prefere pecar. E a mensagem de hoje é resgatando Eva. Porque aqui eu quero mostrar para você que a história de Adão é um tipo de Cristo. A história de Eva é um tipo da igreja. Só que a diferença aqui é que o segundo Adão decidiu dizer não para o pecado. A segunda Eva, por não saber, comeu do fruto. Quem está entendendo a palavra aí? A igreja, que é a humanidade na terra, aqueles que são salvos em Cristo, que saem da costela de Adão, a igreja que sai da costela de Cristo, que são gerados em Cristo. Nós, outrora, estávamos perdidos no mundo. Qual era a sentença do Éden? Deus chama eles, e a Bíblia diz que eles estão com vergonha. Porque o pecado traz vergonha. O pecado não nos traz de volta para o culto. O pecado nos traz vergonha. Porque as pessoas se desviam, porque as pessoas se escondem, porque elas não procuram um pastor, porque estão envergonhadas. Nós até entendemos quando alguém peca, quando alguém cai e se esconde, porque a Bíblia já nos mostra que Adão e Eva se esconderam. Deus procurou, era no crepúsculo do dia, era no entardecer, quando Deus visitava todos os dias Adão e Eva, e ali acontecia um culto. Sabe o que está acontecendo aqui? Aquilo que acontecia lá no Éden. O culto é o resgate do que acontecia no Éden. Aqui nós estamos ouvindo Deus, e aqui nós estamos falando com Deus. Quantos estão entendendo aí a palavra do Senhor? Agora, no culto, nós não podemos nos esconder. No culto nós temos que mostrar o nosso rosto. Mas naquele dia, olhe para cá, eles não estavam preparados. Eles não estavam prontos para participar de um culto. Sabe aquele dia que nós não estamos prontos para participar do culto? Por causa da vergonha. Por causa que nós olhamos para nós mesmos e dizemos assim, nós somos incapazes. Era aquele dia de Adão e Eva, escondidos. Veja que enquanto Eva havia comido do fruto, ainda não tinha vindo a vergonha. Ela não se sentia ainda nua. Mas quando Adão comeram, a Bíblia diz que ambos perceberam que estavam nus. Porque a responsabilidade era dele. Aí por isso que eu entendo a palavra de Paulo. Mas graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele entende que Jesus não participou do fruto que o diabo ofereceu. Lembra que o diabo foi oferecer para Eva? Logo agora em Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que o diabo aparece para o segundo Adão. Ele aparece para o segundo Cristo. E a Bíblia diz, quando ele aparece para o segundo Cristo, ele oferece as riquezas e a glória. Sabe o que ele oferece mais? Transforma esta pedra em pão. Acaba com o teu jejum. Acaba com o teu propósito. Sabe o que tu queres? Tu pode fazer mais? Ele diz, olha, eu te dou tudo que há no mundo. Ele provoca nele, achando que os anjos vão aparar, dizendo, olha, lança-te daqui para baixo, que os anjos vão te aparar. Para testar se ele é mesmo filho de Deus. Ele disse, não, eu não preciso provar para ti que eu sou filho de Deus. Eu tenho certeza que eu sou filho de Deus. Por quê? Porque ele já disse, logo na primeira tentação, ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo, ele falou comigo lá no batismo. Quando João me batizou, eu vi os céus abertos, o Espírito Santo desceu, e o Pai me disse que eu sou o filho amado dele.
Eu não preciso transformar pedra em pão para mostrar para ti que eu sou filho dele. A dúvida é tua e não minha. É assim que muita gente vai chegar com você e vai dizer: tu é crente, tu é filho de Deus meu, ei. Tu não precisa provar nada para ninguém. Você já sabe que você é filho de Deus, porque você foi liberto do pecado. Você foi liberto do mundo. Você não precisa provar para o diabo. Tu és o filho de Deus, te lança para lá. Não preciso. Eu preciso obedecer a Deus, porque a Bíblia também diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí ele diz assim: se tu te prostrares e me adorares, eu te dou tudo, a glória do reino, te dou todo o poder na terra. Ele disse: não, também a palavra diz: somente a Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Assim como Eva foi provocada, agora o diabo veio com uma artimanha maior. Agora ele vem provocar o segundo Adão, e ele está dizendo: come desse fruto. E o Adão está dizendo: agora eu não como mais, porque eu vou resgatar Eva. Quem está recebendo a palavra aí? Em nome do Senhor Jesus, eu vim aqui te dizer que o Senhor Jesus veio te resgatar. Aleluia! O que aconteceria se Adão, o primeiro Adão, não tivesse comido? Na minha concepção, imagino que Eva teria sido expulsa. Imagina você, Adão decidir ficar longe da esposa, porque foi colocada para fora do Éden. Pensa comigo. Ou ele ter que ir junto com ela. O que é que acontece na segunda história? O segundo Adão prefere ir junto com ela. Ele não come do fruto, mas ele diz assim: eu vou lá na terra. Quem está entendendo a palavra aí? Ele estava no bom e do melhor lá. Ele era o verbo. Ele estava com Deus. Ele era Deus. Mas ele diz assim: eu deixo o Éden, que é o céu, aonde está a árvore da vida. Quem está recebendo a palavra? Ele disse assim: eu deixo tudo, porque em Isaías está escrito: quem eu enviarei? Porque Eva, a igreja, estava do lado de fora. E Deus estava dizendo: quem há de ir por vós? Porque na segunda história, o Adão não peca, então ele está do lado de dentro. Mas Eva está do lado de fora. Para Eva vir para o lado de dentro, o Adão que está dentro tem que morrer. Oh, quem pode glorificar o Senhor aí? Aí ele estava lá no Éden, e ele está vendo: não, eu não posso ficar longe de Eva, mas para eu trazer Eva de volta para dentro do Éden celestial, eu preciso morrer. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus colocou 2 querubins na frente da porta do jardim. O ambiente agora já não é mais material, natural. O ambiente agora é espiritual. Uma espada está desembanhada, e a outra espada, pastor Manassés, está flamejante. Então quem está dentro, se passar, morre. Se tiver carne e osso, morre. E quem está fora, se passar, se tiver carne e osso, morre. Porque ninguém mais pode entrar no Éden. E a porta da graça estava fechada, evangelista Melk. A porta estava fechada. Mas a Bíblia diz que o verbo se fez carne. Aí ele desce. O Espírito Santo faz um embrião divino no ventre de Maria. Não veio de José, era fruto de Deus. O embrião cresce, torna um menino. E a Bíblia diz que se cumpriu a palavra do profeta. E um menino nos nasceu, e um filho se nos deu. O filho é o segundo Adão que nasce e começa a brigar contra o grande dragão, a antiga serpente, Apocalipse capítulo 12, chamado Satanás. O menino tem um propósito: morrer. Porque para salvar Eva era necessário passar a espada flamejante. E diz as Escrituras Sagradas que a sua alma, quando Jesus Cristo morreu, foi transpassada pelas espadas.
Por quê? Porque ele pega o próprio sangue e como sumo sacerdote, ele leva o próprio sangue como um cordeiro imaculado. Para quem? Para Deus. E quando ele vai oferecer a Deus, ele passa pela porta que Deus falou para Adão. Esta porta ninguém mais passa, porque tem 2 querubins e a espada é flamejante. Cristo passa pela espada e o próprio sangue entrega a Deus. Quando ele paga a Deus, se cumpre, aleluia, o que o próprio Pedro escreve em sua carta no capítulo 1. Veja comigo, a carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso de número 18 diz, 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 diz: sabendo que não foi coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Oh, aleluia! Obreiro Nilson, o que ele está levando não é ouro, não é prata. Quando ele está transpassando as espadas, o que ele está levando é sangue. Porque na lei dos levitas estava escrito que o sumo sacerdote deveria pegar o sangue do cordeiro lá no átrio e deveria levar até o altar, aleluia, até a arca da aliança que estava à presença de Deus, e ali lhe ofereceu sangue, e o sangue era para a expiação dos pecados. Sabe o que Deus está te dizendo hoje aqui? Através do sangue de Jesus, você foi resgatado, Ele pagou pelo seu pecado, da vossa vã maneira de viver. Louvado seja Deus! Oh, aleluia! Pastor, onde é que está mais isso? Está em Hebreus capítulo 9. Abra comigo a sua Bíblia. Olha o que ele diz aqui. Eu vou ler aqui esse texto para você entender mais. Hebreus capítulo 9, verso 6. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez ao ano, não sem sangue, olha aí, não sem sangue, ou seja, ele tinha sangue na mão, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisto a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, olha aí, porque o segundo Adão ia entrar. Então, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, ou seja, quando o templo dos judeus foi destruído, se levantou o segundo sumo sacerdote, o segundo Adão, que se chama Jesus. Ele mesmo disse: o templo será derrubado em 3 dias. E em 3 dias será edificado. E alguém questionou: como pode ser derrubado e em 3 dias edificado? Ele estava falando de quem? Dele mesmo. Porque ele é o templo. Ele é o cordeiro. E ele também é o sumo sacerdote. Acompanha a leitura comigo. Verso 9. Que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferece dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas, e várias abluções e justificações da carne, impostas até ao tempo da correção. Agora leia todo junto comigo o verso 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção, porque se o sangue dos touros
e bodes, e cinzas de uma novilha, as pazidas sobre os imundos, os santificavam. Quanto à purificação da carne, leia mais forte agora, verso 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Fique de pé neste momento. Eu quero orar pela tua vida. Diga assim comigo: eu fui resgatado. Olhe para cá. Você é a segunda Eva. Porque a Bíblia diz que nós somos a noiva do Cordeiro. Porque Cristo é como um esposo. Por isso que Paulo escreve dizendo que o esposo, se necessário, deve até morrer pela esposa. Porque a referência é Cristo. Qual é a melhor referência para esposo? Cristo. Seja como Cristo. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. O que foi que ele fez? Morreu por ela. Mas toda difícil, está quebrada aqui. Morra por ela. Oh, glória a Deus. Quem está recebendo a palavra aí? É muita criança, Senhor, misericórdia. Morra pela tua família. Foi o que Cristo fez. Agora tem uma recompensa. O marido que morre pela família, o marido que se entrega pelo lar, que tem Cristo como exemplo. A esposa também que ama a Cristo, que ama o esposo como a igreja ama Cristo, ela também é dignificada. Sabe qual é a recompensa do esposo? A Bíblia diz que Deus colocou o nome dele sobre todo o nome. Como é que tem autoridade o marido na casa? Biblicamente, que é a Bíblia. A melhor regra não é a do palestrante tão famoso que vem, ou do que é casado há 50 anos, não. A melhor regra para se ensinar casamento é Bíblia. Bíblia, não é tempo e não é gente, é a Bíblia. A base de uma família saudável está na Bíblia. Jesus teve o nome que está sobre o todo nome depois que ele morreu pela própria esposa, a igreja. O marido só tem um nome sobre a casa, só tem o título de senhor da casa, de pai da família, quando ele se entrega, ele até morre pela casa. A esposa só é recebida, bem recebida pelo esposo, quando ela faz como a igreja faz, por Cristo. Quando ela ama verdadeiramente, então ela conquista o amor do esposo. O amor que nós temos por Deus conquistou Jesus, porque Jesus entendeu que a igreja, custe o que custar, a igreja do primeiro século, colocaram em jaulas para serem comidas pelos leões, mas nenhum, porque a igreja ama, a igreja até morre pelo próprio Cristo. E a Bíblia diz que muitos cristãos morreram, mas não negaram Cristo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que se vocês, aleluia, confessarem o meu nome diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Mas se vocês me negarem diante dos homens, eu negarei diante do Pai. E eu quero dizer para você, qual é a sua decisão hoje? Por aquele que morreu por você, por aquele que se entregou para você ser resgatado, por aquele que se entregou para que você pudesse voltar de volta para o paraíso, voltar de volta para o Éden. O dia que você morrer, você vai para lá, porque lá é o nosso lugar, lá é o lugar que nós nunca deveríamos ter saído. E Deus está dizendo, qual é a sua decisão hoje? Amar para quem se entregou por você, ou, aleluia, rejeitar? Qual é a sua decisão? Foi por você que ele veio, foi por você que ele transpassou a espada, porque ele não aceitou, ele venceu o pecado. Nós não vencemos, e nós precisamos dele para voltar para o Éden. Nós precisamos de Jesus para voltar para o céu. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Feche seus olhos. Eu quero orar pela tua vida. Você que está ouvindo este áudio, eu quero orar por você. Receba a graça de Deus sobre a sua vida.
O Senhor Jesus te chama hoje. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Tem alguém que quer ver a vida transformada? Saia do seu lugar. Você quer ter uma mudança de vida? Você quer ter uma vida transformada? Saia do teu lugar e vem aqui na frente. Você precisa de uma oração. Você precisa entregar verdadeiramente o teu caminho ao Senhor. O Senhor está te chamando agora. Você que está ouvindo o áudio, coloque a mão no seu coração. Você que está tão longe, mas está participando agora, ouvindo esta mensagem, coloque a mão no seu coração que eu quero orar pela tua vida. Entregue neste momento a tua vida ao Senhor. Confia, porque o segundo Adão rejeitou o pecado para te salvar. Ele venceu. Eu estou esperando a primeira pessoa. O Senhor está tocando agora. O Senhor está te chamando. Saia do seu lugar. Não resista ao chamado. Não resista ao chamado. Em nome do Senhor Jesus. Enquanto a igreja ora, eu estou esperando você vir aqui na frente. O Senhor, Ele quer fazer uma nova aliança contigo hoje aqui. O Senhor quer fazer uma nova aliança. Em nome de Jesus. Só você conhece seu pensamento. E Deus. Ninguém conhece. Eu não sei como é que você chegou aqui. Eu não sei como é que você chegou aqui. Coloque a mão no seu coração agora. Eu vou orar por todos que estão aqui. Pai, obrigado por esta palavra, Senhor. Eu sei que Tu falaste com cada um dos que estão aqui neste lugar. E que o Senhor está liberando paz para a alma. O Senhor está liberando, aleluia, do Teu amor para os nossos corações. Vamos sair daqui, Senhor, com esta palavra de fé. Esta palavra cheia de graça. De que o Senhor morreu por nós. Foi por nós. E a Tua palavra diz que o Senhor nos amou quando nós ainda éramos pecadores. O Senhor não nos amou quando nós já pregávamos, cantávamos, orávamos, fazíamos Tua obra. Mas o Senhor nos amou quando ainda estávamos no mundo. Porque o Teu amor por nós é incondicional. O Senhor nos amou justamente porque nós precisávamos do Teu amor. O Senhor nos amou porque justamente precisávamos de salvação. E se o Senhor não nos amasse, o Senhor não morreria por nós. Portanto, nós Te agradecemos porque Tu nos amaste. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua graça. Porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Pai, nos despede debaixo desta fé, desta graça. Que todos possam ter, Senhor, uma noite de descanso em nome de Jesus, Pai. É o que nós queremos Te pedir, Senhor. E desde já Te agradecer em nome de Jesus. Que Deus Te abençoe.